Comecei pegando um preto puro e aplicando com agulha de traço, fazendo os contornos. Né? Eu sempre começo blocando com essa agulhinha de traço. A gente pode usar um traço um pouquinho mais grosso, 9, 11, para trabalhar aí um bloco de sombra bem escura. Depois eu peguei uma agulha de pintura, uma Magnum, para a gente fazer um bloco de pintura mais denso. A gente pode usar entre 9, 11 agulhas. Quanto menos agulhas, mais pressão. Né? Então, se a gente quiser um bloco bem escuro, a gente pode usar uma buchinha, a gente pode usar agulhas Magnum menores, né? A gente vai conseguir uma intensidade de preto maior. Esse trabalho é cheio de texturas, então essas texturas a gente tem que fazer inevitavelmente com a agulha de traço. A agulha de traço vai texturar melhor e daí cada traço vai ter um tipo de aspecto. Quando a gente pega uma agulha mais fininha de traço, a gente tende a fazer um ponto pequeno, então a gente acaba por marcar mais, e daí quando a gente pega uma agulha mais grossa, a textura ela fica uma textura maior, né? Só fazendo, né, para gente descobrir isso na prática, como é que funciona cada textura de cada agulha. Eu gosto de trabalhar texturas com 7, né, com agulha de 7 RL, e essa agulha é bem versátil, então eu consigo trabalhar com a pontinha dela, eu consigo trabalhar ela com mais ângulo, e aí eu estou trabalhando com essa agulhinha. Ali o pescoço tem bastante textura na imagem, e eu fui trabalhando dessa forma, sempre marcando ali com a agulhinha de traço, e trabalhando a textura com essa mesma agulha. As partes blocadas eu sempre faço uma delimitação com essa agulha de traço também, para depois entrar com a agulha de pintura. Se a área é menor, dá para pintar direto com a agulha de traço. Né? Mas se a área já é maior, aí a gente pode ir para uma agulha Magnum, que vai nos dar mais rapidez. Claro que a agulha de traço ela é mais intensa, então se a gente for trabalhar aí com uma agulha de traço, tem que cuidar para não machucar, mas ela vai gerar aí uma pigmentação bem intensa quando a gente trabalha com o preto. Então é por isso que a gente tem que cuidar a diluição, né? Agora trabalhando ali na parte do fundo, coloquei um pouquinho de sombra suave, e primeiro, né, foram essas áreas mais intensas de preto, marcando toda a tatuagem no preto mais intenso, para depois chegar nos meios tons, nos tons médios e nos tons claros. Ali na parte onde tem preto na imagem, a gente tem que colocar preto. A gente não pode ter medo de usar preto na tatuagem, né? Obviamente a gente tem que cuidar para não passar do ponto, mas a tatuagem, para ficar uma boa tatuagem, a gente necessita sim utilizar bastante contraste. A gente tem que usar bastante contraste de preto e, em contraponto a isso, deixar bastante espaço de pele. Quando a gente faz esse uso do preto intenso e bastante espaço de pele, a gente vai chegar numa tatuagem com um contraste maior, e essa tatuagem vai ter uma durabilidade maior. Então a gente tem que deixar aí bastante preto, né? Obviamente respeitando a imagem, né? Respeitando aí a construção cromática, construção tonal da imagem, cromática não, cromática é de cor, mas respeitando aí a construção de luz e sombra, né? E quando for preto, colocar o preto na nossa imagem, na nossa tatuagem, para ter aí um resultado bacana depois de cicatrizado, né? Desde as tatuagens old school,
o traço é uma das coisas que firma a tatuagem, então a gente tem que usar o preto e o traço na nossa tatuagem para a gente ter um resultado bacana. Pode ver que ali eu coloquei um tom sobre tom, né? Eu peguei a agulha Magnum e trabalhei em cima de onde já estava tatuado, justamente para fazer aquela característica dali de sombra, né? Do volume na sombra. Então, ali onde não tem branco, a gente tem que cobrir tudo, só que a gente tem que cobrir com uma sombra média. E aqui eu estou trabalhando com a Magnum, justamente para acertar as tonalidades de acordo com a imagem. Ali na parte de baixo do pescoço também existe um tom e um sobretom, né? Ali na parte de baixo do pescoço não tem luz, então a gente tem que trabalhar a sombra e o escuro intenso. E daí ali marcando, fazendo as sombras, fazendo a construção das sombras ao redor, né, da tatuagem, né, e vamos construindo o nosso trabalho dessa forma. Sempre respeitando a luz e sombra do desenho, né? A gente não inventa. Se a gente quiser inventar, a gente tem que planejar antes, né? A gente tem que fazer a construção de luz e sombra, a gente tem que ajustar para na hora a gente não ter, a gente não correr nenhum risco, né? A gente planeja tudo, planeja onde vai ser pele, planeja onde vai ser preto, para justamente na hora chegar, saber o que fazer, né? E não perder tempo e não se frustrar com um resultado diferente. Trabalhando aí um fundo, uma sombra média, justamente para marcar aquele contraste que tem em branco ali na parte de fora. Eu não coloquei a linha, mas eu coloquei a sombra justamente para delimitar essa tatuagem. No corpo, aí na pele artificial, ela tem o limite da pele, mas no corpo a gente pode fazer uma sombra que vai diluir para sem fim, né? A gente pega do intenso, vai ficando mais claro. Assim a gente consegue um resultado bem legal. A gente pode trabalhar com a agulha de traço em cima de onde a gente fez a sombra média, para trabalhar mais textura, que é o que eu estou fazendo agora. Ali a gente já tinha feito a parte da sombra, mas ainda aparecia bastante textura, então eu estou trabalhando mais na pele, na pele o corpo tolera isso, né? A gente só não pode trabalhar muito quando a gente bloca. Se a gente blocar de preto e a gente for de novo onde blocou de preto, a gente vai abrir um buraco na pele e isso não vai ser muito legal. Então a gente pode trabalhar onde a gente trabalhou sombra média e sombra clara com a agulha de traço, ou enfim, com a agulha de Magnum também. Então a gente vai fazendo essa construção da textura, né, em cima dessa nossa marcação que a gente fez com a sombra. E paciência para construir um trabalho, porque é a paciência que vai nos ajudar a chegar num resultado de excelência, né? Não tem como fazer um trabalho bom se a gente estiver correndo. Não tem como a gente fazer um trabalho bom se as preocupações da nossa vida forem mais fortes aí que a nossa atenção. Então, vai olhando a referência, vai construindo aí cada detalhe da peça, vai colocando cada textura. Se achar que tem pouca textura, vai adicionando textura, né? O que manda ali é a nossa referência. O que manda sempre é a referência, né? A não ser que a gente esteja criando um trabalho, né? É a referência que manda,
na tatuagem. Se a gente estiver criando o trabalho, daí é a nossa cabeça que vai dizer onde tem que ter mais textura ou menos textura. Trabalhando com a Magnum, né? Então sempre tem esse jogo de trabalhar com a Magnum e com a agulha de traço para a gente chegar num resultado de excelência. Aumenta a intensidade onde tem que aumentar, trabalha a textura, trabalha devagarinho com a agulha de traço em cima de onde a gente já foi, ou então deixa espaço para voltar depois e trabalhar a textura. Mas é interessante que depois que a gente terminou o bloco, depois que a gente terminou a textura, a gente não volte, né? Porque a pele já vai estar machucada, já vai ter sido feita essa sombra leve, já vai ter sido colocada a textura. Então, se a gente voltar aí uma terceira vez, já não vai mais ser indicado. Claro, na pele artificial a gente pode fazer isso, mas na pele humana já vai ser um pouco mais dolorido, então já vai ser mais complicado, né? O cliente já vai chiar mais, já vai reclamar mais. E devagarinho vai colocando todas as texturas, todos os pontinhos que a gente julga necessário, né? Estou terminando aqui essa parte, a imagem tá se formando, está ficando mais próxima da referência, né? A gente pode fazer textura também com o rastelado, né? Isso vai depender de como a gente vai querer a nossa textura. A gente pode fazer um movimento de mão mais lento, a gente pode fazer um movimento de mão mais rápido, então a gente tem que ir testando para saber o que fica mais adequado, né, para o nosso resultado. Dá para fazer a textura e vir com a agulha de Magnum em cima, trabalhando um tom sobre tom, isso também funciona. E desse ladinho aí eu coloquei um pouco mais, um preto mais intenso para destacar mais, porque esse lado é um pouco mais escuro, então coloquei um preto mais intenso aí para gerar esse contraste. Ali eu misturei um pouco das duas formas, né? Eu coloquei a sombra dentro e fora, justamente para dar uma diluída, né? Eu gosto de fazer isso na pele, para trabalhar essa questão de diluição, né? A gente não saber exatamente onde termina e não terminar o traço de forma dura. E aí, finalizando a parte de baixo do pescoço, né? E para entregar aí essa imagem prontinha para você. Trabalhando sempre nas tonalidades até chegar à tonalidade que a gente deseja. Então a gente pode trabalhar aí um tom sobre tom, é normal acontecer isso, é normal, a gente pode trabalhar dessa forma. Então a gente pode chegar aí uns resultados bem bacanas trabalhando com a agulha de traço junto com a agulha de Magnum. E aí está o nosso resultado da tatuagem. Espero que tu tenha gostado. Se ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, e assim que puder, eu vou postando mais vídeos. Muito obrigado por assistir, e é isso aí. Se quiser conhecer o meu trabalho, Robson Santos Tati é o Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E é isso. Valeu!